Oi, oi, criativas! Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa pulseira tripla, fácil e para vender muito rápido. Criativas, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Luciana Silva, professora de bijuterias artesanais e trabalho com as bijuterias desde 2015. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são os materiais utilizados, também vou ensinar o passo a passo bem detalhado e ao final eu vou dizer por quanto vocês podem vender essa pulseira. Bora lá? Muito bem, eu tô aqui com os materiais, lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, para depois vocês conferirem. Eu tenho aqui 2 pedaços de fio de seda de 1 milímetro, esses 2 pedaços, cada um tem 40 centímetros. Aqui também eu tenho um pedaço de 20 centímetros do mesmo fio de seda de 1 milímetro, que a gente vai reservar para poder fazer o fechamento ajustável da pulseira. Aqui, vocês sabem que a pulseira é tripla, né? Um dos fios, eu vou usar 8 contas. Aqui eu tenho 8 pérolas, número 8, aquela pérola irregular chamada de pérola barroca. Podem usar a pérola comum também, a redondinha. Aqui na outra pulseira, no segundo modelo de pulseira, eu vou usar um pingente, pode ser o pingente da sua escolha. Eu tinha aqui esses modelos, um sapatinho, eu tinha aqui uma estrelinha também, uma tartaruga. Também tinha aqui, esse aqui, modelo coração. Vocês podem fazer um pingente também, utilizando uma conta com um alfinete, tá bom? Pode usar o pingente que vocês quiserem. Eu escolhi esse aqui, de coruja. Aí vocês também vão precisar de uma argolinha, essa aqui é tamanho 5, para poder pendurar o pingente. Aqui também, no terceiro fio da pulseira, a gente vai usar um pedaço de corrente. Esse pedaço é de 15 centímetros. Vocês podem usar a corrente que vocês quiserem. Essa aqui que eu tô usando é a modelo cadeado, tá? Pode usar grumê, pode ser qualquer modelo que vocês tenham aí de corrente. Mais grossa ou mais fina, tá ok? Também vamos usar um isqueiro e uma tesoura. Vamos reservar esse fio de 20 centímetros que é para o fechamento e vamos começar pegando um dos fios e vamos fazer o nosso primeiro fio, né? É uma pulseira tripla com 3 fios. Eu tô aqui, meninas, aquecendo a pontinha do fio para afinar um pouquinho, para poder passar com mais facilidade pelo buraquinho da pérola, para ficar a pontinha mais durinha, aí fica bem mais fácil de passar as pérolas. Lembrando que eu tô usando aqui 8 pérolas. Esse modelo aqui regular é o modelo barroco e ela é do tamanho 8, número 8. Pode usar cristal, pode usar outra conta que você tem aí, pode ser colorida também. Ao final, eu meço o meio para poder fazer aqui para poder firmar, né? As pontas. Vou deixar essa combinação aqui bem no meio. Dessa maneira que vocês estão vendo. Eu quis fazer um charme e colocar 2 bolinhas douradas em cada ponta. Essa bolinha que eu acabei de pegar, ela é de 6 milímetros, tá? Vou separar aqui mais 2 para depois eu fazer o acabamento nas pontinhas. Essa bolinha que eu tô usando, meninas, é banhada, tá? Ela é uma bolinha banhada. Eu vou deixar na descrição do vídeo a loja onde eu adquiri essas bolinhas para vocês conhecerem também, para não ter aquele problema de ficar escurecendo depois essa bolinha banhada. Vou colocar uma de cada lado. É opcional essa bolinha, tá bom? A pulseira sem essas bolinhas douradas também fica muito bonita. Ó, centralizei, encontrei o meio. E agora eu vou. Pode ser um nozinho comum. Aqui no caso, eu vou fazer um nó franciscano. Eu vou utilizar esse pedacinho de canudo. É um caninho de pirulito. Vocês podem usar, também pode ser um caninho de refresco, de suco, sabe? Cano de tomar refrigerante. Esse caninho, o tamanho dele é 2 centímetros que eu cortei, tá? Esse aqui é de pirulito. É bom de pirulito que ele é fininho, mas passa bem esse fio de seda por dentro. Olha só como eu vou fazer. Lembrando que vocês podem dar um nó comum aqui também, tá? Eu vou dar o franciscano para ficar mais charmosinha a pulseira. Ó, junta aqui o caninho e vocês vão dar entre 3 e 5 voltas, da direita para a esquerda, dessa maneira como eu tô fazendo. Eu dei 5 voltas, agora a gente vai passar o fio
por dentro do caninho e ele vai sair de volta lá pro lado direito. Eu tô fazendo aqui bem calminha para vocês verem bem o passo a passo como eu tô fazendo. Ó, eu empurro o caninho, agora eu vou tirar o caninho fora. E aos poucos eu vou ajustando esse nozinho, puxando ele para ele não perder o desenho. Aos pouquinhos, com calma, para ficar o desenho bonitinho do nó. O nome desse nó é nó franciscano, tá? Agora vamos virar a pulseira e fazer igualzinho do outro lado. A mesma maneira. Vou colocar aqui o canudinho e vou dar entre 3 e 5 voltas, envolvendo tanto o fio quanto o canudo. E passar o fio da esquerda para a direita. Igualzinho como eu fiz do outro lado. Lembrando que vocês não precisam fazer o nó exatamente assim, pode dar um nozinho simples, tá? Também fica bacana, também fica bonito. Vai puxando aos poucos, vai ajustando, tanto para não ficar muito apertado, mas também não ficar muito frouxo, muito folgado, com sobra entre as pérolas, né? Depois que você terminar, aí você vê se não ficou muito duro, muito esturricado. Ó, veja que a minha tá ficando, ó, bem maleável. É assim que deve ficar, tá bom? Confere se tá no meio mesmo. Aqui ficou certinho no meio. Prontinho, o primeiro fio da pulseira tripla já está pronto. Vamos fazer agora o segundo fio da pulseira. Essa aqui a gente reserva. Peguei aqui o segundo fio e olha só como eu vou fazer. Nesse fio, é o que a gente vai fazer, vai colocar o pingente. Eu vou preparar aqui o pingente, já pendurar ele na argolinha, já deixar ele prontinho. Ó, é só colocar na argolinha. Bem fechadinho, gente. Passo por dentro do fio. Encontro o meio da pulseira agora. E agora, olha só o que eu vou fazer. Depois que eu encontrar o meio, eu também vou fazer 2 nós franciscanos, um de cada lado do pingente. O pingente vai ficar no meio e o nó franciscano vai dar o charme na lateral. Você pode dar entre 3 e 5 voltas. Aí, igualzinho, passa o fio dentro do caninho da esquerda para a direita. Aos poucos, você tira o caninho daqui do meio e começa a ajustar o fio. Você vê que eu faço com bastante paciência, né, para não perder esse desenho do nozinho. Se você puxa de qualquer jeito, o nó fica todo embolado. Agora vamos fazer do outro lado, a mesma coisa. Aqui você só tomou o cuidado para o nó não ficar muito longe, deixar ele bem certinho. Dou a mesma quantidade de voltas que eu dei do outro lado, você pode fazer entre 3 e 5 voltas. Passa por dentro do fio, ajusta e pronto. Nesse caso também, fica mais bacana você fazer o franciscano. O nó simples aqui fica muito simples. Aí eu recomendo que, nesse caso aqui desse fio com o pingente, que vocês tenham um pouquinho de paciência para fazer o nó franciscano mesmo. Que aqui vai ficar mais bonito, tá? Prontinho aqui. Agora a gente vai unir esses 3 fios, né? Esses 2 fios que a gente fez com a corrente. E vamos aqui medir na régua o meio da corrente, o meio da pulseira. Essa pulseira tem que ter 15 centímetros, o meio é em 7,5. Aí aqui deu 15 centímetros. E agora eu vou prender a corrente dessa forma. Eu vou passar um dos fios, aqui um desses 2 fios, por um dos elos, pelo último elo.
aqui da corrente. Pode escolher qualquer um dos 2 fios, sem soltar ali a base, né, pra você não perder a medida. E agora, eu vou fazer outro nó franciscano aqui. Pode ser um nó simples também. Eu gosto de fazer o franciscano pra ficar, já falei, né, pra ficar mais charmosinho. E agora eu vou pegar o outro fio que não passou pelo último elo da corrente e vou dar 5 voltas. Ó, aqui tem um detalhe que eu dei 3 voltas e eu vou dar a última volta passando pelo outro lado da corrente. A corrente vai ficar no meio aqui. Não sei se vocês conseguiram entender. Ó. E agora sim, eu vou pegar e vou passar essa pontinha. Ficou pequenininho, mas dá pra fazer, meninas. Vou passar essa pontinha da esquerda pra direita e vou puxar aqui do outro lado. Não tem problema essa pontinha ter ficado pequenininha, porque a gente vai cortar ela fora mesmo. O nosso fechamento da pulseira vai ficar com um fio só. E dessa maneira que eu fiz, a corrente ficou presa. Ficou bem presa aqui. Só vou conferir aqui se o nó ficou no lugar certinho, 15 centímetros, ficou. Agora sim, eu vou poder apertar, ajustar. Se quiser, pode pegar, fazer com a ajuda de um alicate, para ficar bem apertadinho. E pronto, já podemos fazer o outro lado agora. O outro lado vai ser igual. Acerta a pulseira para não ficar toda torcida. Acerta os fios, né, para não ficarem todos torcidos. Agora eu vou pegar um dos fios e vou passar por dentro do último elo da corrente. Seguro o fio para não sair do lugar. Coloco aqui o caninho, né, do nó franciscano. Mas antes, né, eu quase que me esqueço de passar o fio por dentro aqui do último elo da corrente. Isso é importante, meninas, para na hora de enrolar, a corrente ficar bem presa. Ó, dei 2 ou 3 voltas. E agora, uma das voltas, vê se vocês conseguem perceber agora que eu dei o zoom para vocês verem melhor. Eu dou pelo outro lado da corrente. Eu dou 2 voltas de um lado e depois eu continuo mais uma ou 2 voltas do outro lado. Aí a corrente fica assim no meio. Eu tô tentando fazer assim de uma maneira, meninas, que a minha mão não fique na frente para vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo. Parece confuso, mas não é, meninas. É só pra corrente ficar presa mesmo. E agora vocês passam aqui o fio pelo outro lado. Sai pela direita. E puxa essa pontinha. Aos pouquinhos assim, vai ajustando. E prontinho, a corrente ficou presa. Essa sobra aqui que ficou, ó, ficou bem certinho, centralizada. Essa sobra aqui, a gente vai cortar fora e vai selar com um isqueiro, tá? Esse fiozinho menor. O maior a gente deixa para poder fazer o ajuste da pulseira. Então, a gente segura bem ele e corta só esse fiozinho que ficou menor. Corta, sela, esquenta, assim ele vai derreter um pouquinho, aí ele vai colar. E assim ele não desata mais esse nozinho. Agora, eu vou fazer igual do outro lado. Corta a pontinha menor. Reparem que eu deixo uma pontinha, ó. Eu deixo uma leve pontinha, que é essa pontinha que vai derreter e grudar, colar aqui. Isso. No final, meninas, tem um acabamento bem bacana, diferente pra vocês verem. O acabamento das pontinhas. Vamos agora fazer esse acabamento que eu tô falando, ó. É um acabamento sem nozinho, vai ser só derretendo a pontinha. Olha só como é que eu faço. Eu derreto bem, aí depois de derretido eu venho e aperto com a parte metálica do isqueiro, fica parecendo uma cabeça de prego. E meninas, fica bem durinha essa pontinha, a bolinha não passa. Podem fazer, podem testar aí. Dessa maneira não precisa dar aquele nozinho, sabe? Fica o acabamento mais fino assim. Ó, derrete aqui. Quando tá bem derretido, você vem e achata com a parte metálica do isqueiro. Aí fica assim essa cabecinha, parecendo uma cabecinha de prego.
Ó, fica bem bacana. Podem testar. A bolinha não sai, ali fica bem firminho. Agora vamos fazer o fechamento ajustável. Eu vou fazer o fechamento ajustável também, fazendo um nó franciscano. A gente acerta aqui os fios para não ficarem torcidos. Junto as duas pontas, uma para cada lado. Coloco aquele fio de 20 centímetros que a gente deixou reservado no começo do vídeo. Agora eu coloco o caninho e vou dar 5 voltas, envolvendo todos esses fios. 3, 4, 5 voltas. Treinem, meninas, em casa para vocês aprenderem a fazer esse nó franciscano, que esse nó franciscano dá um charme na pulseira. Ó, agora puxo desse lado, tiro o caninho daqui e vou ajustando aos poucos, puxando um pouquinho de cada lado, esse fio de cá e o fio de lá também. Ó, vejam o cuidado que eu tomo pro nó não desmanchar. Porque cada voltinha que a gente dá tem que ficar uma do lado da outra. Se a gente puxa de qualquer jeito, o nó fica uma bola só, não fica assim, parecendo um casulinho. Agora, essas sobras aqui a gente vai cortar. E olha como eu faço. Eu corto, porém eu deixo uma leve pontinha, ó, sempre deixo essa pontinha. O segredo tá aqui. Tem algumas meninas que dizem que fazem esse nó e o nó desmancha. Talvez seja porque você não deixou essa sobrinha suficiente para derreter e ela grudar em cima do nó. Ó, vejam que eu deixo uma leve pontinha para que ela possa derreter e depois, quando ela derrete, eu sempre empurro e colo em cima do nó. Fica coladinho ali, não desata por nada esse nó. Podem fazer. Agora, meninas, olha só, ficou linda. Eu vou falar para vocês quanto que eu gastei de material, qual a minha sugestão de preço, o que que eu indico para vocês, quanto que eu indico para vocês cobrarem por essa pulseira. Ficou uma pulseira bem bonita, bem diferenciada, assim, tripla, né? E agora eu vou falar para vocês sobre sugestão de preço, quanto que vocês devem cobrar. No caso dessa pulseira, eu gastei de material 80 centavos de corrente, 80 centavos de pérola, esse modelo barroco. O pingente foi R$2. Eu também gastei em 4 bolinhas 40 centavos no total. E de fio de seda, 30 centavos em fio de seda. Mão de obra, a minha mão de obra tá na faixa aí de R$20 a hora. 10 minutos é o tempo que eu levei para fazer essa pulseira. 10 minutos dá R$3,30. De custo fixo, eu vou colocar R$1, que tá bem certinho. No total, tá dando R$8,60 o custo dessa pulseira, fora o lucro. Se eu quiser 100% de lucro, eu posso cobrar R$17,20 nessa pulseira. Se você quiser 50% de lucro, você pode cobrar R$12,90. Então, o valor mínimo de venda que eu sugiro para você vender, o mínimo, R$12,90. Eu vou vender no meu site por R$18. Você sabendo quanto que você gastou de material e quanto que você gastou de mão de obra, o lucro é você que escolhe quanto que você quer ter de lucro. Depende da sua cliente, depende do bairro onde você vai vender, o poder aquisitivo das pessoas da sua região, do seu posicionamento. Aqui abaixo eu vou deixar a lista dos materiais usados que eu usei nessa pulseira. Vou deixar também o meu Instagram, se vocês quiserem acompanhar tudo que eu faço aqui no ateliê, as peças novas, os lançamentos de coleções. E eu também vou deixar aqui do lado outras opções de vídeos de pulseiras também muito lucrativas para você aumentar as opções de modelos para vocês oferecerem para suas clientes e poderem vender muito. Um grande beijo, meninas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!